Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Até aqui no versículo 24. Então, esse filho mais novo tomou uma decisão de pegar sua parte da herança, se afastar da casa do pai e ir para uma terra distante, e lá viveu de maneira bem irresponsável e desperdiçou tudo o que ele tinha apanhado do pai naquela herança. Só que teve uma grande fome naquele lugar onde ele estava, para onde ele tinha ido. E ele começou a passar necessidades e foi trabalhar no campo de um cidadão daquela cidade. E foi cuidar de porcos ali. Foi o que restou para ele fazer. E ele estava cuidando dos porcos, o tempo passando, ele cuidando dos porcos, ele parou. Não sabemos quanto tempo levou, se foi um dia, se foram vários dias. Ele parou e refletiu: a que ponto eu cheguei? Aqui eu estou querendo encher meu estômago com o que os porcos estão comendo. E na casa do meu pai, de onde eu saí, a fartura de pão, a abundância de pão, e eu aqui passando fome. Então, o que inicia o versículo 17 é o seguinte: então, depois que ele pensa isso, então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Então, caindo em si, disse a si mesmo. Dá a impressão que o contrário de caindo em si seria que está fora de si, quando tomou a decisão de ter saído da casa do pai. Não sabia o que estava fazendo. Estava numa imaturidade ao tomar aquela decisão. Ele queria se aventurar a ir para uma vida que aparentemente lhe daria prazer, liberdade. O que mais poderia alguém pensar
ao se afastar da casa do pai. Vamos dizer que esse pai aqui é Deus. O que a pessoa pode achar longe de Deus? Para quem iremos nós, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem quiser ganhar o mundo todo pode acabar perdendo a sua alma. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que mais importa? O que está em primeiro lugar nas nossas vidas? O que nós estamos colocando como se fosse assim, o lugar onde nós nos apoiamos? O nosso apoio está onde? Está em Deus? Porque se o nosso apoio emocional, psicológico, seja lá como nós falemos, o nosso apoio estiver em outra coisa que não seja Deus, que não seja Jesus Cristo, nós podemos, aqui como esse jovem, tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, e vamos ter que fazer o caminho de volta, porque quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do Pai. Ele se lembrou que existe o Pai. Ele se lembrou que o Pai é bom, porque ele falou: eu não sou digno nem de ser tratado como seu filho, me trate como um dos seus trabalhadores. Eu pequei contra o céu e perante o Senhor, meu Pai. Ele não falou com essas palavras, mas é o que ele estava dizendo aqui em outras palavras. Ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu. Essa frase dele mostra um arrependimento sincero. E esse pai já estava esperando por ele, já estava pronto para festejar a volta desse filho. Colocou o anel no dedo dele, mandou os servos vestirem esse filho bem. E aqui ele diz no verso 24 do capítulo 15 de Lucas: pois este meu filho estava morto e reviveu. Porque quando nós estamos aprisionados ao pecado, há uma sensação da falta da presença de Deus. As misericórdias do Senhor, elas vêm incessantemente, mas a gente se desconecta, não consegue fluir na presença de Deus, não consegue sentir a paz de Deus, o comando de Deus sobre nós. E é uma morte espiritual, porque a pessoa fica como se fosse afastada de Deus. É como se o pecado estivesse fazendo uma separação entre a pessoa e Deus. Então, reconhecer o erro, se arrepender do erro, fazer um caminho que mostre que se arrependeu e trazer um conserto com Deus, isso vai trazer vida, porque aqui falou que ele estava morto e reviveu. Ele não estava morto literalmente falando, ele estava morto espiritualmente falando. Tinha se perdido e foi achado. Ele tinha se perdido e foi achado. Na continuação dessa parábola, o irmão dele mais velho vai falar: mas ele fez tanta coisa, desperdiçou seu dinheiro e você ainda dá uma festa para ele? Ele vai questionar o pai, vai julgar o irmão e o pai vai falar de novo para ele, no versículo 32 do capítulo 15 de Lucas. Vai dizer para o filho mais velho: era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele repete essa expressão. Então, esse irmão mais velho são aquelas pessoas que são nossos irmãos na caminhada aqui, e quando a gente se arrepende, volta atrás,
Algumas pessoas querem apontar o dedo, mas não fez tanta coisa, não errou tanto, por que agora não faz mais? Por que agora mudou? E por que as pessoas estão recebendo bem e querem questionar? Não entendem o que é arrependimento dos pecados, não entendem o que é uma regeneração, não entendem o que é fazer um concerto com Deus e querer acertar no caminho do Senhor. E aí elas julgam e precisa o pai estar cuidando desses filhos também, que são como esse irmão mais velho aqui está simbolizando na parábola do filho pródigo. Porque o pai fala para ele, você sempre esteve comigo, sim. Porque ele falou, eu sempre fiz tudo certinho e você nunca festejou comigo. Parece que o outro erra o tempo todo e agora tem festa para ele. Mas só que o pai falou, você está sempre ao meu lado, você tem as coisas à sua disposição. Por que ele não pediu? Né? Ele tinha tudo ali com o pai. Então, o filho mais novo foi recebido porque há uma alegria no céu quando o pecador se arrepende. Então, nós precisamos cair a nossa ficha. Quantas vezes uma pessoa está num erro e quer deixar esse erro, já reconhece que é ruim, sabe que não é bom para sua vida. Às vezes, como ali aquele filho estava diante daquele sensação assim de estou querendo comer a comida dos porcos. Tem gente que se sente impotente para mudar, sem ânimo e como se fosse difícil demais fazer essa mudança. E como se fosse até assim, já acha normal. Essa condição em que eu me encontro já é normal para mim. Já me acostumei, é assim mesmo. Quando Deus é um Deus que transforma as nossas vidas, são vidas transformadas por Deus. Ele nos dá libertação, nos cura, nos dá paz, nos melhora e é um processo. Para alguns isso funciona de maneira mais rápida, para outros mais lenta, mas existe um processo de melhora, de chance de melhora. Então é tornar a se levantar e se manter de pé e fazer esse movimento constantemente e se refazendo até ganhar mais força e assim vai resistindo, primeiro submetendo-se a Deus, resistindo ao mal e o maligno ele foge de nós. Porque nós estamos resistindo, primeiro nos submetendo a Deus, depois resistindo ao mal. Resistir é o quê? Fugir da aparência do mal. Se estamos vendo que alguma coisa está nos esfriando espiritualmente com Deus, é preciso nos afastar dessa determinada coisa. Então, quando nós conseguimos fazer isso? Quando que a pessoa consegue cair em si? Ali ele estava junto com os porcos, viu a situação dele e ele caiu em si. Muitas vezes tem situações em que as pessoas elas conseguem ter pessoas que oram por ela, intercedem, estão pedindo a Jesus pela vida delas e elas começam a se ver cercadas de situações, de circunstâncias que as levam a refletir sobre a vida, sobre suas atitudes, sobre o que é melhor para elas. E quem deseja mudar, quem deseja sair de uma situação desfavorável, como é o caso desse filho pródigo, e deixar tudo para trás que não deu certo, e voltar para o Pai, se voltar mesmo, constantemente, pedindo,
clamando, adorando a Jesus, orando o tempo todo, decidindo por Jesus. Jesus vem, ele vem e na verdade ele mesmo já quer nos salvar. Ele mesmo já quer que nós venhamos para uma vida abundante, melhor com ele. Então, uma vida com plenitude de paz, com um fluir das coisas boas nas nossas vidas. E a gente pensa que ter uma vida boa é estar numa posição de ter muitos bens, mas nem sempre é assim. Olha o João Batista no deserto, a voz que clama no deserto, como ele se vestia, do que ele se alimentava. Era uma realidade dele e ele era rico para com Deus. Olha quando fala do rico e Lázaro. Lázaro, numa situação tão humilde, que precisava de ajuda porque era uma pessoa muito pobre, mas ele vai para o céu e sua alma estava em paz. Nem sempre Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava preso muitas vezes e ele estava propagando o cristianismo, ele estava falando de Jesus o tempo todo. O sofrimento dele, ele já foi açoitado, já passou por várias situações dificílimas que ele relata nas epístolas e também tem registrado no livro de Atos. Mas ele estava feliz por fazer a obra de Deus, por estar anunciando Jesus, por estar curando, por estar fazendo tantas coisas maravilhosas a serviço do Senhor Jesus. Então, Paulo não era uma pessoa que era muito rico, que era com condições financeiras muito boas, com títulos reconhecidos ali. Ele sofria perseguições e ele estava sendo rico para com Deus, ajuntando tesouros nos céus. Ajuntando tesouro no céu, porque quando nós vivemos aqui na terra, sendo ricos aqui na terra, mas não ajuntamos tesouro para com Deus, de que serve essa riqueza aqui na terra, se não está a serviço de Deus também? Porque nós precisamos estar vivendo o reino de Deus aqui, né? Venha a nós o teu reino. Precisamos viver as coisas do reino de Deus aqui. Caindo em si. Que nós possamos conseguir fazer isso. Ter entendimento, discernimento, através da busca ao Senhor Jesus, através da entrega ao Senhor Jesus, através das orações constantes ao Senhor Jesus, através da adoração constante ao Senhor Jesus, consigamos que Ele, o Senhor Jesus, venha mesmo nos alertar do que precisamos ser alertados, venha nos despertar do que precisamos despertar nas nossas consciências, porque as suas leis, elas estão dentro de nós. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, né, de um certo sono que é como se estivéssemos precisando de despertamento na nossa consciência e purificação
da nossa consciência, que possamos ver, enxergar onde que nós estamos precisando mudar, precisando fazer um caminho de volta, precisando endireitar, ter um conserto com alguém, ou com Deus, ou conosco, e procurar entender que isso vai requerer de nós arrependimento e que o Senhor possa gerar arrependimento nos nossos corações, porque o arrependimento não é uma culpa que dói, que vem cheia de peso, como se fosse uma acusação o tempo todo, não. Não é um remorso que tortura, não é nada disso. O arrependimento, ele apaga o pecado e traz refrigério. Muitas vezes porque tem alguma questão da lei da semeadura e da colheita. Nós podemos até passar por algum tipo de aflição, mas se passamos junto com Jesus, se estamos aprendendo com a situação, se estamos conseguindo manter a conexão com Deus, sentindo que Ele está conosco, e mesmo que não sintamos, tendo pela fé a certeza de que Ele está conosco, querendo nos resgatar, é preciso continuar permanecendo em Jesus, porque as nossas mudanças para melhor vêm daí. Então, ter essa consciência de Jesus, buscar essa identidade em Jesus. Qual é a minha identidade? Minha identidade é servir a Jesus, e minha identidade é a identidade de Jesus, é a identidade de obedecer o que Jesus ensinou. E se cair, levanta, continua, torna a levantar e se refaz e prossiga, vamos prosseguir e pedindo a Deus força para continuar e não nos impressionarmos se realmente precisarmos fazer o caminho de volta. Possamos então fazer isso, né? Está sempre voltando para o Pai, olhando para Deus. Pessoas que precisam cair em si, deixar aquela vida para trás, irresponsável, coisas que não estão dando certo, coisas que não funcionaram. A casa do Pai é melhor, estar com o Pai é melhor, estar com o Senhor Jesus é sempre melhor.